Olá, focadinhos e focadões, sou o professor Leonardo Vasconcelos, professor de noções de informática. Estamos aqui para mais uma aula essa que a gente vai falar de informática para concurso. Para quem não me conhecia e quer me conhecer um pouquinho mais, me segue lá nas minhas redes sociais, através do Instagram, no professor.leonardo.vasconcelos. Basta seguir, fica ligado nos meus stories para saber mais sobre concurso público, principalmente o seu, do INSS. Vamos lá! Esse concurso que a gente vai falar hoje é do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, e a matéria, apesar da gente estar focando em técnico do Seguro Social, ele vai valer tanto para o técnico quanto para o analista de seguro social. O mesmo conteúdo que caiu no último edital para técnico também vale para analista. O que caiu no último edital? No último edital, a gente tinha o seguinte, deixa eu ficar aqui longe dos slides, a gente tinha conceitos de, conceitos de internet e intranet. Professor, o que significa esse tal de conceitos de internet e intranet? A gente tem que saber o que é intranet, o que é internet, para que serve, como ela funciona. Então, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. E logo no segundo item, ele fala o seguinte, ó, conceitos básicos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática. Esses conceitos básicos, modo de utilização, tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos, normalmente é voltado para a internet e intranet, como, por exemplo, um chat, um fórum, um wiki, uma rede social. Então, todas as ferramentas e aplicativos que a gente pode utilizar na informática junto com essa internet e intranet, tá? Também pode ser os aplicativos associados ao sistema operacional Windows. Logo depois, a gente tem os conceitos e modos de utilização de aplicativos de edição de textos, planilhas, apresentações voltado para o LibreOffice. Então, a gente vai falar do Writer, quando a gente falar de editor de texto. Vamos falar do Calc, quando a gente for falar de planilhas eletrônicas. E vamos falar do Impress, quando a gente falar de apresentações, tá? São esses 3 aplicativos que a gente precisa conhecer para o seu concurso. Sistemas operacionais, conceitos e modo de utilização de sistemas operacionais. Eu não vou falar de Windows 7, vamos falar somente de Windows 10. Mas por que, professor? Você estava no último edital. Porque o Windows 7 ele perdeu desde 2018, ele perdeu a assistência técnica pela Microsoft, perdeu a utilização pela Microsoft. Lembrando que depois do Windows 7 temos o Windows 8, temos o Windows 8.1 e o Windows 10. O Windows 10 foi lançado em 2015, junto na época do edital também do INSS. Então, já naquela época, ele cobrava o último Windows, que era o Windows 10. Então, vamos estudar o Windows 10. Próximo tópico que ele fala aqui são os noções básicas de ferramentas, aplicativos de navegação e correio eletrônico. Quando a gente for falar de correio eletrônico, a gente fala o conceito básico também de navegação. Lembrando que pode cair os navegadores Edge, Google Chrome, Firefox. Quando a gente fala de correio eletrônico, pode cair o Outlook, pode cair o e-mail, pode cair através de webmail, Thunderbird, entre outros. E por último, o último tópico, o tópico 6, são as noções básicas de segurança e proteção para vírus, worms e derivados. Esse era o edital completo do INSS do último concurso. Agora que a gente já conhece um pouquinho do edital, vamos falar de questões, como foi cobrado no último concurso. Então, bora lá. Última prova do INSS, ele teve a seguinte questão. Lembrando que a banca organizadora foi a Sebrasp, a antiga CESP, e ela falava o seguinte: a infecção de um computador por vírus enviado via correio eletrônico pode se dar quando se abre o arquivo infectado que porventura esteja anexado a mensagens eletrônicas recebidas. Certo ou errado? Uma dica que eu dou sempre para o concurseiro é que a CESP e Sebrasp se utiliza do termo pode, permite, é possível. Para quê?
para colocar uma afirmativa de maneira correta, exata. Agora as palavras só, somente, apenas, unicamente, totalmente, sempre, nunca, todos, nenhum, ou seja, restringiu, generalizou, falou mal de um programa aplicativo, geralmente está incorreta. Nessa aqui a gente vê que ele fala que pode se dar, ou seja, ele indica que provavelmente essa afirmação está correta. E o vírus é um programa malicioso que pode sim ser enviado via correio eletrônico, e para ele contaminar, a gente precisa abrir o arquivo para que ele contamine outros programas e arquivos e cause o mal. E esse, para abrir, o arquivo pode estar anexado. Também poderia ser um vírus de macro que viesse no corpo da mensagem em HTML. Essa afirmação aqui está totalmente correta. Gabarito certo da primeira questão. Próxima questão, ele fala o seguinte: na internet, os endereços IP, esse protocolo de internet, constitui recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a internet. Novamente, ele utiliza que ele pode ser. Normalmente, isso indica que está correto e realmente está correta essa afirmação. E vamos lá ver a teoria. IP, protocolo de internet. IP é o endereço eletrônico que toda máquina ganha ao conectar a uma rede. Esse IP pode ser dinâmico, automático, quando fornecido por um DHCP, que é o protocolo de controle de host dinâmico. Esse IP também pode ser manual, fixo, quando na rede exige que tenha um endereço fixo, configurado geralmente pelo servidor, pelo gerente de rede. Então, o IP é uma identificação do computador na rede verdadeiro. É um endereço único, onde somente cada computador tem um único número e eles são distintos entre si na rede. Lembrando que tem IP público, IP privado, vai depender do tipo de rede. No caso aqui de uma intranet, seria IP privado, e no caso da internet, seria o IP público, são faixas diferentes. Próxima questão, ele fala o seguinte: em um texto ou imagem contido em um slide que esteja em edição no programa LibreOffice Impress, é possível, por meio da opção Hyperlink, criar um link que permita o acesso a uma página de web. De novo, é possível, permite, normalmente indica que a resposta está corretíssima. Está certa essa resposta. O hiperlink é uma ligação que pode ser feita para um arquivo, para uma página de web, para enviar um e-mail para uma outra parte do próprio documento, como, por exemplo, quando eu crio um indicador e faço o hiperlink para ele. Esse hiperlink pode estar num texto, como pode estar numa imagem, numa tabela, em qualquer objeto que estejam dentro do documento. Lembrando que o LibreOffice Impress é o criador de apresentações e na apresentação permite sim ter hiperlinks, ligações com outros documentos, página de web, e-mail ou outro slide. Próxima questão. Para se editar o cabeçalho de um documento no Writer, deve-se clicar no topo da página para abrir o espaço para edição. Por limitações técnicas desse editor, não é possível colar texto ou imagem nesse espaço. Só tem limitação técnica, indica que normalmente está incorreto. Não é possível. Aí, com certeza, a resposta está erradíssima. É possível incluir cabeçalho e rodapé em todos os documentos criados no documento do Writer. Para editar, basta dar um clique no topo da página, no espaço para essa edição de cabeçalho. Isso aí está correto. Não há limitações técnicas em inserir textos, imagens, tabelas. Tudo que eu posso inserir no documento também pode ser inserido no cabeçalho ou no rodapé. Por isso que está errado, não tem limitação técnica, não. Todo documento de texto pode ter um cabeçalho e um rodapé, e no cabeçalho e rodapé pode ter tudo que eu tenho no documento de texto. Está errada essa afirmação. E a próxima e última afirmação: a ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas de web por meio de um browser interativo. Essa resposta aqui está
erradíssima. Por quê? Você tem que saber que o OneDrive é um serviço de armazenamento na nuvem. É um aplicativo que vem junto com o Windows 10, que serve para armazenar arquivos na nuvem. Esse aplicativo é um tipo de SaaS que vai usar uma infraestrutura. Você pode alugar espaço para armazenar arquivos. Lembrando que o OneDrive ele te dá um espaço livre de 15 gigas, mas você pode estar contratando um espaço maior, tá? Então ele não é um browser interativo. O browser interativo que vem junto com o Windows 10 seria o Microsoft Edge. Está errada essa afirmação. Pessoal, chegamos ao fim desse bloco de aula. Esse bloco de aula foi só para a gente falar sobre o edital e como foi cobrado na última prova. Você tem o primeiro contato comigo, com o professor e saber um pouquinho mais. Deixa eu falar um pouquinho mais de mim antes da gente finalizar. Eu sou formado, graduado pela Unicamp em TI, tenho pós-graduação em mídias para a educação pela Federal de São João del Rei, sou engenheiro civil também pela Estácio do Rio, tenho diversos cursos na área de informática, tá? Então eu tenho todos os da Cisco, CCNA 1, 2, 3, 4, CyberOps e diversos cursos mesmo. Eu devo ter em torno de 40 cursos só na área de TI e informática. Leciono informática para concurso há bastante tempo. Então, você que não me conhecia, está chegando agora no Focado no Edital, seja bem-vindo para a nossa aula. E durante o nosso curso, como ele vai funcionar? Eu vou sempre mostrar a teoria completa e depois a gente vai ter um bloco, pelo menos, por assunto, para a gente poder falar de questões como a banca já cobrou nesse concurso, tá? Espero que você tenha gostado. Nos encontramos no próximo bloco de aula. Um beijo, abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau, tchau.